Olá, Esteban, muito obrigada pela sua presença, por você ter aceitado o nosso convite de participar do Compós em Foco. E eu gostaria de começar essa entrevista pedindo para você falar um pouco sobre o seu histórico pessoal e profissional. Bom, Érica, e todo o pessoal que está assistindo essa entrevista, muito prazer. Eu que fico lisonjeado com esse convite. E, bom, vamos lá. Eu sou Esteban, da Underco. Estou no mundo dos compósitos há 20 anos. Comecei desde trabalhando na Colômbia com a parte de pesquisa e desenvolvimento. E com o tempo, eu fiquei mais focado depois na parte técnica, projetos, e finalmente, com um tempo no Brasil, foi bastante interessante esse esforço para aprender ainda mais do mundo dos compósitos e ficar agora com a diretoria da parte comercial do negócio dos compósitos para o grupo da Underco em todas as Américas, que a gente participa em 30 países a nível global, e é bem satisfatório esse processo. E, bom, eu sou engenheiro de processos, como se fosse uma engenharia química, então gosto bastante de entender desde o fundamento técnico para argumentar a venda para nossos clientes. E quando você assumiu a presidência da UMAC Colômbia, e você podia me falar um pouquinho de quais foram as suas principais ações e conquistas durante a sua gestão? Claro. Bom, eu participei na criação da Umaco na Colômbia, porque quando voltei do Brasil, ficou esse espírito de procurar com o nosso mercado juntar do mesmo jeito que faz o Brasil, que é muito associativo. Quando a gente está por fora do Brasil, entende que cada cultura é bem diferente. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer como desafio foi tentar convencer o mercado que se a gente trabalha junto por um bem comum, mesmo que aparentemente poderia ser um concorrente, um produto com outro, um cliente com outro, realmente a gente está potencializando o esforço da indústria. Então, o desafio inicial foi esse, juntar as pessoas, e o seguinte, já como resultado, e a gente conseguindo trazer mais companhias, foi passar de, inicialmente, 13 companhias que a gente começou a fazer, e hoje que a gente tem mais de 30 companhias participando dentro da Colômbia, que sem dúvida é um potencial ainda maior a quantidade de empresas que poderiam participar, mas o interessante é que após de 7 anos que a gente já está cumprindo este ano para o Maco na Colômbia, tem visto uma evolução de conhecimento do mercado para os materiais compósitos, treinamento, a parte de capacitação entre comparação de materiais, esse tipo de situações a gente viu que cada vez ficou mais forte. E outra coisa interessante que foi aqui durante a gestão, que também participa o conselho de apoio e as companhias, é a divulgação das vantagens dos materiais compósitos nas indústrias que não ficam comumente habituadas para o trabalho do material. Às vezes sabem que o material, mas não sabem como funciona. Ou às vezes é o contrário, nem sabem que existe o material e a gente ajuda para apresentar as opções. E tem instituições do governo, companhias privadas que têm ajudado bastante nesse desenvolvimento dos materiais compósitos em conjunto com a Umaco. E como estava o mercado de compósitos colombiano antes da pandemia e como o setor foi afetado pela crise sanitária? Você podia ilustrar para a gente com números de produção e de consumo? Claro. Vou te explicar. Quando a gente estava em 2019, o mercado da Colômbia estava crescendo bastante. Estávamos chegando no mercado de compósitos por volta de umas 35 mil toneladas por ano de materiais compósitos. Isso significa resinas, fibras e outros materiais que fazem parte dessa indústria. Principalmente o mercado de transporte, energia com os postes, tubulações, que faz para o tema de transporte de água, de esgoto, o transporte náutico com embarcações também faz parte de um segmento muito valioso para nós.
Então, estava crescendo esse mercado. 2019 para 2020 começou muito bem. Chegou a pandemia e deu um pouco de freada na demanda entre os meses de março até julho, aproximadamente, quando começou de volta a ter essa reativação, principalmente os mercados de poste, transporte, fizeram um trabalho importantíssimo, porque estavam garantindo, com a energia e os postes, chegando a energia para os lugares mais difíceis dentro da Colômbia e garantindo a conectividade com a internet. E no tema de transporte, temos que ter em conta que, igual que em vários países da América, quando a pandemia, por os protocolos de biossegurança, foram exigidos que os ônibus teriam uma ocupação mínima de pessoas, que chegava a ter 35%, era o valor máximo de ocupação. Significava que ou eram mais ônibus ou menos pessoas trabalhando, e as pessoas não deixaram de trabalhar. Então, o que aconteceu? Mais produtividade em ônibus, foi feito o ano passado na Colômbia, os projetos tipo o Transmilênio, que fica na Bogotá, que é uma cópia do modelo que tem em Curitiba, e outros elementos que vão na indústria de transporte, que foram criando mais demanda. Então, esses dois segmentos foram exigidos muito por causa do tema da pandemia. Então, falando em números, a questão de crescimento só no mercado de energia, a gente viu um aumento acima de 15%, só por causa da pandemia. E tem ainda esse consumo, esses projetos continuam em adiamento. A gente está vendo que o governo continua com um déficit de entregar para as populações que ficam mais afastadas das cidades, precisa mais conectividade. E no transporte, igual. É uma situação que continua exigindo maior quantidade de ônibus na rua, para manter uma segurança nas pessoas, no contato. E quais segmentos dentro da indústria colombiana foram mais e menos afetados pela crise econômica derivada da pandemia? Bom, os mais afetados inicialmente foi a indústria de construção. Por quê? Os protocolos de biossegurança exigiam que poucas pessoas ficassem em contato ou com distanciamento, que a gente sabe que era a mais de 2 metros. Então, aconteceu que muita obra de construção teve que ficar parada por vários meses, até tentar conseguir que os laudos de segurança fossem liberados para eles, para garantir a segurança das pessoas. E logo após disso, também acontece que, com menos pessoas dentro de uma obra, a obra anda devagar. Então, isso também afetou bastante os consumos e as projeções dos clientes que trabalham com essa indústria. Agora, bem, quais foram os mais beneficiados? Como falei agora, o pessoal da indústria de energia, com os postes, foi um dos mais beneficiados, porque realmente a Colômbia tinha uma garantia de boa internet, boa energia, mas quando aconteceu a pandemia, deu para ver que ainda faltava muita estrutura para aquilo ali. Então, junto com energia e transporte, a gente conseguiu ver que aumentou bastante. E a parte de saneamento, tudo que for elemento de primário, como a água, a energia, transporte, foram as prioridades que o governo falou iria ter mais investimento. E realmente foi desse jeito. Então, essas três foram as mais beneficiadas. O primeiro trimestre de 2021 já registrou alguma melhora da demanda por compostos aí na Colômbia, ou a situação ainda permanece semelhante à que foi o final do ano passado? 2021 começou com um efeito bem interessante. A gente estava refletindo o aumento da demanda, que continuava desde julho do ano passado. Realmente a demanda não caiu. Infelizmente, o que está acontecendo agora é a falta de matéria-prima.
porque tem uma hiperdemanda de materiais, não só na América Latina, principalmente estamos falando do mercado asiático e americano e europeu, que são as grandes potências. E aquilo faz com que a escassez de várias matérias-primas esteja afetando os consumos dos materiais compósitos e outros materiais, com não só pelo valor, que o aumento do custo tem subido acima de quase 100% em algumas matérias-primas, mas principalmente é porque não tem suficiente matéria-prima para tanto projeto que está em andamento. Então, o que a gente está vendo? O primeiro trimestre, ele se mantém em alta. Estamos falando que, se a gente compara com o ano passado, em consumo, a gente vê um aumento acima de 15%, 18%. Só que o potencial é bem maior do que aquilo ali. Daria para crescer 30%, segundo a demanda que a gente está obtendo dos clientes. Infelizmente, como falo, não tem suficiente matéria-prima e aquele valor, que não é ruim, mas a gente gostaria de atender melhor o mercado, vai dar 15%, 18% aproximadamente. Hoje em dia, quais são os maiores segmentos consumidores de compostos aí na Colômbia? E como o Maco pode ajudá-los a se desenvolver ainda mais? Muito obrigado por essa pergunta, Érica. Por quê? Os mercados continuam aqui nas aplicações que tem com energia, transporte, saneamento, construção, já está mais reativado agora. Eles precisam muito da ajuda da Almaco para apresentar seus benefícios para os que seriam os usuários ou os clientes que utilizam esses materiais, para que eles vejam por que vale a pena esse material quando a gente compara com outros que são tradicionais. E falando especificamente, dando exemplos como o seguinte: se a gente fala na indústria dos postes, temos a vantagem que os postes em compósitos, eles são mais leves e são mais seguros. Em caso de ter um acidente, uma colisão de um veículo, o poste não teria uma fatalidade. Essas informações são muito importantes para as empresas concessionárias que fazem as montagens, e assim eles verem que, quando comparam com outros materiais tipo concreto, são materiais mais pesados, materiais que poderiam ter, dentro de um acidente, uma consequência fatal. E, além disso, é outro produto que tem uma alta demanda de infraestrutura para instalação. Então, quando a gente, desde a Almaco, ajuda para a divulgação de benefícios e mostra casos de sucesso na América Latina, através também das parcerias que temos com o pessoal da Europa, ajuda muito para dar o argumento de venda melhor. Igualmente para o pessoal de transporte, os benefícios de um material mais leve, que vai consumir menos combustível, que vai contaminar bem menos nas cidades, ajuda também para divulgar dentro de um Ministério de Transporte, dentro das companhias que fazem investimento nas novas tecnologias, tipo energia solar, também energia de baterias elétricos. Cada vez estão procurando essa combinação de materiais, essa mistura de materiais que são produto mais leve com produtos que não contaminam. E aí os materiais compósitos realmente têm todo para ser o melhor resultado e o melhor produto. Então, a Almaco ajudaria bastante na divulgação e na ajuda de parcerias com outras companhias que já conheçam, que façam parte, seja no Brasil, seja no Chile, na Argentina, nos outros países que a Almaco participa, e com as parcerias dentro dos outros países também que tem outras associações como a Almaco. Sob o ponto de vista comercial e de intercâmbio tecnológico, como está a relação entre as indústrias de compostos da Colômbia e do Brasil? Como que você vê? Sim, bem interessante. Os últimos 4 anos para cá, eu tenho acompanhado pessoalmente, visto como várias companhias que do Brasil, com seu conhecimento, procuram a parceria com clientes
ou com companhias que estão procurando investimentos, tem feito conexões importantíssimas e com resultados em termos de assessorias, em termos de intercâmbio também de informações técnicas. Posso falar que, pelo menos, conheço de primeira mão aproximadamente umas 10 companhias que já têm feito algum trabalho que virou como resultado uma oportunidade de produto, comercialização, tecnologia, com investimento também. E aquilo ali, a gente participou diretamente como uma ponte, sendo o Almaco uma entidade que junta como uma ponte entre as partes. Então, eu acho que cada dia vai tendo mais oportunidades. E ainda mais agora que a gente está vendo que tem cada cultura de país, pela situação do Covid, tem aberto mais oportunidade de resolver o mesmo problema, desde pontos de vista diferentes, que eu acho que é uma bonita oportunidade para juntar mais conhecimento. Então, para fechar, eu queria, por favor, que você falasse um pouquinho sobre a importância do setor de compósitos se organizar sob o guarda-chuva de uma associação e como as Almacos integradas podem ajudar a região como um todo a se evoluir. Bom, realmente, como eu falei no início, nossas culturas por fora do Brasil nós são usualmente muito associativas. E a Almaco tem feito um trabalho importantíssimo na indústria dos materiais compósitos para demonstrar que quando a gente, igual que o material compósito, quando trabalha sozinho, tem umas propriedades, mas não são melhores do que quando você junta elas com outros materiais. E aqui estaríamos fazendo a analogia como quando a gente junta esses clientes com conhecimento, com experiência, com casos de sucesso, e junta com outras companhias que, de repente, estão fazendo uma outra coisa diferente, mas que desconhecem das vantagens dos materiais. E se a gente compartilha esse conhecimento, potencializa mais o resultado. Então, o Almaco é realmente uma aposta que a gente, quando aprendeu que era muito mais forte um país e uma economia trabalhando juntos, e o caso é simples com o tema dos compósitos no Brasil, que é uma potência para a América Latina, é a maior economia logo após dos Estados Unidos. É um caso para a gente se refletir neles, aprender do bonito que é de trabalhar juntos. E ao Almaco, nos outros países, vamos continuar trabalhando juntos. Desde a Colômbia, eu continuo sempre tendo esse contato com cada um dos outros países para procurar alternativa de juntar clientes, abrir novas oportunidades, aprender o que for bom de um país para outro, levar esses bons exercícios de negócios, de aprendizado, e no final das contas, isso aqui é benefício para a indústria, mais do que para uma companhia só. Sim. Estamos, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer em conjunto. Concordo com você plenamente que as associações juntas, integradas, elas vão trazer muito mais informação, vão fomentar ainda mais o mercado de compósitos. E eu acho que todos estão por baixo da mesma bandeira, né? Levantando a mesma bandeira. Vamos todo mundo vender mais compósitos. E eu espero que isso passe logo e a gente possa se ver em breve. Tomara que sim, te agradeço muito e, bom, desde aqui, desde a Colômbia, um forte abraço para todos os meus colegas do mercado e sempre à disposição para continuar trabalhando juntos. Obrigada, Estevam. Obrigado, eu também, e para ti. Forte abraço, ele.